Bom, essa palavra ela vem sendo já sendo trabalhada assim comigo há algumas semanas, eu diria. E aí acompanhando todo o imersão dessa semana, ela foi se fortalecendo, né? E a gente foi colocando aqui um roteiro, né, para poder trazer para vocês nesses poucos minutos. Então, basicamente são três pontos, né? O primeiro, e depois a gente dá um título aqui, tá? Mas o primeiro ponto é uma leitura de contexto, né? A gente tem várias formas de se apropriar da palavra de Deus. Às vezes tem um versículo-chave, um evento, uma parábola, um milagre, né? Mas há um cenário, né, em torno disso. E a ideia aqui é a gente trazer um pouco do cotidiano, né, da vida do próprio Jesus e de como isso afeta a nossa vida, né? Eu vou trazer aqui um entre aspas, que eu não sei quem é o autor, mas fui impactado recentemente. E aí a gente falando essa semana também sobre viver o ordinário extraordinariamente, né? Não ficar somente com esses picos, né, de emoções, né, de uma celebração, de um encontro, mas poder viver esse amor a Deus no cotidiano, né? E a frase diz assim, né? A pia cheia de louças pode ser seu altar, a mesa do café da manhã, seu cenáculo, o silêncio do seu quarto, a sua catedral. Então não é nenhuma alusão para que a gente deixe de se reunir, eu acho que isso é fundamental também, né? Como corpo de Cristo, mas ter Deus no cotidiano. O segundo ponto é algo que eu não tinha me dado conta, né? Então, Jesus, ele começa o seu ministério com mais ou menos 30 anos de idade. E ele vai até os 33, quando tem ali a sua morte e ressurreição. E como bom judeu, ele celebrava a Páscoa todos os anos, né? Então, a Páscoa, para quem não sabe, já era uma festa judaica, que foi quando Moisés recebeu os mandamentos lá no Sinai, né? Pouco antes, na verdade, né? Os mandamentos no Sinai têm mais a ver com o Pentecostes. A Páscoa é a saída do povo do Egito, né? Então, significa a passagem, né? O pechá. E essa festa de passagem, de libertação do Egito e depois do Sinai, com o Pentecostes e tal, isso foi se tornando festas judaicas. E Jesus celebrava essa festa da Páscoa. E nos seus 3 anos de ministério, ele vai 3 vezes a Jerusalém, né? A primeira vez que ele vai a Jerusalém durante o seu ministério, porque é provável que ele ia antes com a sua família, né? Ah, a primeira vez ali é aquele evento dele com Nicodemos, né? Que é necessário nascer de novo, tal. E ali na primeira Páscoa de Jesus, dentro do seu ministério, indo a Jerusalém, ele cunha talvez o versículo mais essencial da Bíblia, que é João 3,16, né? Que a gente já conhece aí, muitos de vocês já decoraram, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda ida dele, um ano depois desse episódio, é o evento da multiplicação dos pães, né? Jesus está ali e ele multiplica os pães, e é onde a gente vai centrar a nossa conversa aqui. E a terceira ida dele na Páscoa, todo mundo já sabe, começa ali com lava-pés, a última Páscoa, que é a última ceia, a sua morte, crucificação, né? E depois a ressurreição. E também, mais adiante ali, em Atos, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Mas o episódio aí dessa multiplicação dos pães está em João 6. Então, se você tiver um tempinho, hoje ainda, leia João 6. É o capítulo que tem esse cenário, esse contexto dessa segunda Páscoa que Jesus celebra em Jerusalém. E aí, gente, é uma coisa muito, né? Jesus, ele multiplica os pães. Vocês já pensaram nisso, né? 5 pães, 2 peixes, alimenta 5.000 pessoas. Acabava a fome no mundo, né? Não ia mais ter problema. Você já pensou nisso, né? Não, acaba com a fome. O cara consegue saciar a fome do mundo todo, né?
E aí fica todo mundo atrás de Jesus por conta do milagre da multiplicação dos pães, porque é uma coisa extraordinária. E ali tem uma trama que Jesus desafia eles, né? E ele fala o seguinte: vocês vêm até mim porque eu multipliquei os pães, mas eu sou o pão da vida, né? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui, né? João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Lá na primeira Páscoa, ele fala como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Então Jesus já prediz a sua morte e crucificação no seu primeiro ano de ministério. No segundo ano de ministério, ele fala, olha, não é sobre a multiplicação dos pães, não é nem sobre o maná que os nossos pais receberam no deserto, mas eu sou o pão. E aí ele fala que ele vai ser entregue, né? Ele vai ser partido, quer dizer, o pão vai ser partido na cruz e distribuído, né? E quem não comer desse pão não tem a vida eterna. E, obviamente, na própria morte e ressurreição do Senhor, ele fala da vida eterna. Então, queridos, às vezes a gente passa uma vida atrás dos milagres de Deus. E tudo bem, no sentido de que ele realiza milagres. Aliás, um grifo que sempre aparece nos evangelhos é que Jesus curava a todos. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. Ele não requer condições para realizar o milagre, para realizar a cura, para resolver os seus problemas. Mas ele está dizendo, olha, com tudo isso, isso não é o mais importante. O mais importante é que na sua morte não termina aqui. Porque como eu ressuscitarei, você também vai ressuscitar no último dia. Então, amados, temos aí 3 Páscoas do Senhor. E nós teremos a nossa Páscoa também, a nossa passagem, né? Eu me lembrei aqui de uma pessoa conhecida de muitos de vocês, que foi o Seu Franco. O Seu Franco dizia que ele acreditava piamente que ele não morreria sem ver a volta do Senhor. E ele partiu. Será que ele estava errado? Eu acho que não, né? Porque é como num fechar e abrir de olhos teremos esse encontro com o Senhor. Porque no dia da nossa Páscoa, né, nós nos juntaremos àqueles que nos precederam para nos encontrarmos com o Senhor e ter a vida eterna. E isso é o mais importante. Isso é mais importante do que os milagres, isso é mais importante que as condições. Vivendo para amar a Deus é isso. É pensar muito mais no dia de hoje, pensar na eternidade que ele nos deu na sua Páscoa e na sua ressurreição, para nossa salvação, daqueles que nos precederam e daqueles que ainda vão entregar suas vidas ao Senhor. Então é isso, queridos, que a gente possa viver o extraordinário todos os dias, que a gente possa viver a Páscoa do Senhor e a sua Páscoa em nós todos os dias também. Que Deus abençoe.